Alunos, boa tarde. Terça-feira, a nossa primeira aula de hoje, História. Em História, nós vamos retomar o assunto que fala da cultura, meu lugar no mundo, meu lugar no grupo social. Temos assim, cidades, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Eu deixei aí para você no seu esquema de estudo 2 vídeos, né, que falam a respeito disso. Mas para nossa aula eu preciso que você pegue o seu livro didático nas páginas 129, 130 e 131. Eu vou explicar aqui mais uma vez. Por que eu estou usando o livro? Ontem foi formulário, hoje livros e formulários. Porque algumas pessoas ainda não imprimiram o PET, outras realmente não vão imprimir e estão aguardando eu disponibilizar a atividade em Word. Enquanto eu não tenho essas atividades para disponibilizar, nós vamos trabalhar livro e formulário, ok? Então vamos lá. No seu livro, na página 129, fala da chegada dos imigrantes. Nós sabemos que a nossa diversidade, ela se dá por conta da nossa etnia, né? Aquilo que forma o povo brasileiro, indígenas, europeus, africanos e toda a população do mundo que foi migrando para cá, imigrando para cá. Então, no início do século XIX, isso ocorria assim, em grande quantidade. Então, nós vamos falar um pouco disso para justificar, né? Para mostrar onde está a nossa diversidade cultural, todos os sentidos. Nós temos uma diversidade de tonalidade de pele. Temos também culturas, dança, culinária, vestimenta, música, tudo. Dança, música, vestuário, culinária, lendas folclóricas, né? Muda a região, muda a lenda. Não é uma lenda de um país, é de uma região. É muito regional. Tudo nosso é muito regional. Então, para justificar tudo isso, para saber por que tudo isso acontece, nós temos os imigrantes. As casas, pensa, formato das nossas casas. Herança, né? Então, temos aí a chegada dos imigrantes. Grande parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil no século XIX era de origem europeia. Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma grave crise social e econômica. Os pequenos produtores rurais estavam sujeitos à cobrança de altos impostos sobre suas terras. Sem ter como garantir seu sustento e manter suas propriedades, eles passaram a procurar emprego e melhores condições de vida nas cidades. Em muitos países europeus, em pouco tempo, o número de pessoas em busca de emprego superou o de vagas, maior procura do que oferta, gerando uma enorme população de desempregados e de trabalhadores mal remunerados nas cidades. Eu tenho muita mão de obra, eu tenho pouco emprego, eu pago o tanto que eu quiser. Ah, mas isso está muito pouco, mas tem quem quer, né? Na Itália, grande parte da população, além de conviver com as dificuldades da crise econômica, passou a sofrer com os problemas decorrentes das guerras. Nesse período ocorriam conflitos políticos que levavam à guerra interna e com países vizinhos. Tá vendo aí a quantidade de gente brigando por comida? Tem aí uma imagem no seu livro.
Ó, gravura do século XIX representando pessoas desempregadas em Londres, na Inglaterra, na fila para receber alimentos. Tá aí. Uma criança, adulto, todo mundo passando fome. Enquanto isso, no Brasil, desde a segunda metade do século XIX, cafeicultores brasileiros estavam preocupados com a possível falta de mão de obra em suas propriedades. Isso porque nessa época era cada vez maior o apoio ao movimento que exigia o fim do trabalho escravo no Brasil. Acabava, né? Aspas. A escravidão. E agora quem vai trabalhar? Para trabalhar escravo, o nego servia. Para trabalhar remunerado, não queria mão de obra negra, queria mão de obra branca. Já que é para pagar, né? Não ia pagar para eles escravos. Então aqui tem assim, ó. Assim, esses cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o país. Não tinha muita gente aqui? Tinha. Mas ia pagar para eles? Não. Para isso eram utilizados diversos meios de propaganda. Colocavam propaganda na Europa, na Europa, eu ia falar na América também, né? Mas na América já estavam vindo mesmo. Mas por todo mundo, na Ásia, colocavam propagandas falando dos benefícios de vir para o Brasil, as vantagens que o governo oferecia. E alguns cafeicultores pagavam as despesas dessa pessoa para ela vir trabalhar para ela. Eu pago as suas despesas e você vem e trabalha comigo. Depois você vai me pagando as suas despesas. Mal sabiam eles que nunca ia conseguir pagar isso. Então aqui, inicialmente esses fazendeiros financiavam a vinda dos trabalhadores, pagando as despesas de viagem e de hospedagem. A partir do final do século XIX, o governo brasileiro passou a assumir os custos de imigração. Sabe por quê que o governo assumiu? Porque o dono da fazenda, ele tinha esse sistema, ele pagava as despesas de viagem da família. A família vinha trabalhar para ele. Família devendo para ele, chegava, mas precisava comer. E aí o que ele fazia? Ele anotava ali as despesas de viagem, cobrava o preço que ele queria. Ele financiou, ele pagou. Agora, o preço é tanto. Ah, tá. Então, o preço é tanto, tá aqui, vou anotar. Anotou. Mas ele precisava comer. E o dono dessa fazenda tinha lá na fazenda um armazém. Aí, tudo que ele precisava comprar, onde ele ia comprar? No armazém. Essa despesa da comida também ia para a caderneta. Então, já tinha as despesas de viagem, mas as despesas de comida. Ele trabalhava, ele abatia, mas nunca que ele conseguia pagar. Por quê? Porque a comida também ele vendia pelo preço que ele queria. Só ele vendia. Eu tenho arroz para vender. Você quer comprar arroz. Eu falo para você, o meu arroz é R$50, 5 quilos. Ah, mas está muito caro. Esse é o preço. Quer comprar, compra. Não quer? Fica sem. Eu estou vendendo. Então eu dou o preço. E era isso que os coronéis faziam. Eles colocavam o preço que eles queriam. Se você quisesse, comprava. Se não, ficava sem. Difícil, né? Muito. E é por isso que por um período, os fazendeiros assumem. Depois, o governo assume. Por quê? Porque ninguém quer vir mais. E os fazendeiros também começam a não querer financiar, porque eles acabam perdendo dinheiro. Porque na gana de ganhar muito, eles acabam perdendo. Porque as pessoas vão trabalhar para eles. Trabalham um período. Quando vê, porque eles não vieram sonhando uma vida melhor? Eles vão ter essa vida melhor? Não, vai trabalhar, sistema escravo, né? Porque trabalha e nunca vê o dinheiro, é como se estivesse trabalhando sem receber. O que acontece? Vai chegar uma hora que eles começam a fugir das fazendas. Então a família
anoitece e não amanhece. Bem essa expressão. Tava lá, todo mundo trabalhando o dia inteiro e vai arrumando as coisas. Na madrugada, junta aquilo que é pessoal, pega a família e vaza dali. Por quê? Aqui não dá. Aqui nós viemos em busca de vida melhor, aqui nós vamos ficar a vida inteira trabalhando e não vamos conseguir nada. Então vamos embora daqui. Começam a fugir. Aí os fazendeiros ficavam sem a família que trabalhava ali nas lavouras de café. E aí eles passam a não querer mais assumir isso. O que o governo faz? O governo assume. Também tem aqueles que falam, não, mas se for para o fazendeiro assumir minhas despesas, eu não vou não, porque meu parente está lá, mandou uma carta, né, que trabalha e nunca que paga nada. O que acontece? O governo começa a assumir. Então o governo agora vai combinar essa vinda e esse valor que a pessoa vai pagar. Então ela vai trabalhar, vai receber e vai pagar para o governo as suas despesas. Aí o negócio dá uma, né? Mas ainda assim também o governo não é tão bonzinho assim, né? Então ainda não é lá aquele negócio, né? Aqueles que podiam vir com o próprio dinheiro se deram bem. Rapidinho estavam ricos. Agora aqueles que vieram por conta do governo ou por conta do empregador, demorou um tempo, teve muita luta, muita briga. Então vamos continuando aqui. Fala assim, o trabalho nas fazendas de café. Muitos imigrantes, depois de desembarcarem no Brasil, eram encaminhados para o trabalho nas fazendas de café. Nesses lugares passavam a viver e a trabalhar com sua família. Leia o texto abaixo, aí tem um pequeno relato aqui, fala assim. O trabalho do imigrante na fazenda de café era realizado de sol a sol, dia inteirinho. Levantava cedinho, a hora que o sol nascia, à noite, a hora que o sol estava se pondo, ele já estava trabalhando na lavoura. Sem contar que alguns tinham um pedacinho de terra ali para plantar a hortaliça deles. Por quê? Para não comprar tudo no armazém, tudo era muito caro. Então também eles não estavam acostumados a comprar só arroz, comer só arroz e feijão, ainda mais os italianos, né? Então eles plantavam ali os legumes, as verduras que eles tinham o hábito de comer. Então, ele depois que terminava o trabalho na lavoura, ainda ia cuidar do pedacinho de terra deles. Alguns isso fazia parte do contrato, ter um pedacinho de terra para cultivar a sua cultura ali, né? Então tá aqui. Então, toda a família trabalhava, inclusive as crianças. Os colonos, como eram chamados imigrantes, tinham várias tarefas, entre elas derrubada e queimada da mata. O plantio, a colheita, o beneficiamento, o ensacamento para despacho do café. São novos escravos. Deixou de ser os escravos negros africanos e agora são os brancos que vieram da Europa, em sua grande maioria, os italianos. O pagamento variava, mas geralmente ganhava pelo número de pés, ou seja, que cuidavam dos pés de café que cuidavam. Cada trabalhador possuía uma cota mínima de pés de café para cuidar. Então ele precisa cuidar de tanto. Se ele consegue cuidar de mais, ele ganha mais. Se ele cuidar só daquele mínimo, o salário também é mínimo. Tá? Eles não tinham o hábito de pagar. Não ia começar até agora, né, gente? Quanto mais eles pudessem explorar, eles iriam explorar. Tá? Aí pra você tem uma imagenzinha aí, de um homem cansado, tá até assim, né? Cansado. E alguém feitoriando, fiscalizando o serviço dele. Pode ver que aí tem um homem olhando, andando a cavalo, ele vai andando para ver se eles não estão enzonando, se eles não estão encostando no serviço. Então tá assim, quem trabalhava nas lavouras de café? Só os homens? Só as mulheres? Só as crianças? Todo mundo trabalhava? Ele quer que você responda. Não cabe aqui? Responda no seu caderno. Depois, quais eram as principais atividades dos colonos? No texto fala, não fala aqui? No pequeno relato? Então você olha lá para responder. Como era feito o pagamento pelo trabalho dos colonos? Você veio para ficar rico, então eu vou te pagar muito, era assim? Não, mas no texto está falando direitinho. Então você pega lá e preenche. Depois fala assim para você. O dia a dia de trabalho nas fazendas de café era exaustivo.
Os colonos levantavam diariamente antes do sol nascer e trabalhavam por cerca de 12 horas, inclusive nos finais de semana, de segunda a segunda, de sol a sol. Tá? Tinha descanso não. As condições de trabalho nas fazendas eram muito difíceis, levando inclusive relatos de maus tratos dispensado aos trabalhadores europeus. Olha a herança do escravo. Fazia com o escravo, queria fazer com o outro também. 300 anos de escravidão, vai perder isso em poucos anos? Não. Até hoje tem essa herança. Aquele que se acha superior quer tratar o outro como escravo. Independente da cor de pele. É a hierarquia mesmo. A cor de pele piora muito. Piora muito. Mas, tá? Aqui tá vendo que ele tá tratando o europeu como se fosse escravo? Ah, mas o europeu é branco, olho azul, olho verde. Não importa. Não importa. Tá? O negro ele nem quis. Né? E o europeu ele maltratou. Nas fazendas, os imigrantes tinham pequenos lotes de terra onde podiam cultivar alimentos para o seu próprio consumo. Tá vendo aqui? Sua pequena lavoura. Além de criar animais. No entanto, devido à grande quantidade de trabalho nos cafezais, muitas famílias não tinham tempo para se dedicar a essas atividades. Tinha tanta coisa para fazer que acabava não sobrando. Por isso que ele trabalhava de sol a sol. Às vezes, quando chegava, aqueles mais insistentes, mais persistentes, quando chegava, ele ainda ia para aquela pequena lavoura. Ou ele levantava mais cedo antes de ir para a lavoura de café para cuidar da sua lavoura. Nós temos aí na página 131, vamos lá? O trabalho dos imigrantes nas cidades. Enquanto na roça não era fácil, nas lavouras de café não era fácil, na cidade também não era muito diferente não, tá, gente? Então vamos lá? Por causa das difíceis condições de vida e de trabalho nas fazendas, houve imigrantes que voltaram para o seu país de origem. Falou, não, para sofrer desse jeito eu fico na minha terra. Lá pelo menos todo mundo fala a minha língua, lá eu sou livre. Entre aqueles que permaneceram no Brasil, muitos se mudaram para os centros urbanos em busca de novas oportunidades de trabalho. Veja, aí tem um aqui no armazém, né? Tá aqui, ó, trabalho no final do século XIX, retratando o imigrante trabalhando em seu próprio estabelecimento comercial. Esse veio com dinheiro, veio por conta própria. E aí ele conseguia abrir um negócio. Pensa quantos nomes italianos você conhece de pessoas que vieram com dinheiro próprio e trouxe aquilo que já tinha vivido lá na Revolução Industrial, chegou aqui e aplicou na indústria, aplicou no comércio. Muitos. Aqueles Matarazzo lá, vieram com o próprio dinheiro. E aí é uma família que é quatrocentenária, né? Uma família quatrocentona, ou seja, veio rico, permaneceu-se rico. Por quê? Porque tinha dinheiro. Explorava os próprios patrícios. Por quê? Aí, lá eu não podia te pagar. Aqui eu posso pagar, mas você vem trabalhar para mim. Quando chegava, começava a trabalhar, ele pagava o tanto que ele queria, mas estava melhor do que lá. Então continuaram. Né? Então nós temos aí também, aqui olha, no outro aqui, numa roda de teatro, tá assim, foto do final do século XIX, retratando um imigrante trabalhando como amolador. Tá vendo que eles já sabiam fazer isso? E eles amolavam. Faca, canivete, tesoura, tudo aquilo que era de afiar para cortar. Tá? Aqui não fala das indústrias, mas ainda vamos falar do trabalho nas fábricas, tá? Então vocês vão ver que o negócio só piora. Então tá aqui. Que tipo de atividades os imigrantes estão exercendo nas imagens apresentadas? Nós temos aqui duas imagens apresentadas. Que tipo de trabalho eles estão fazendo? Lavoura? Não sei, olha para a imagem e responde aí. Depois, essas atividades ainda são exercidas nos dias de hoje?
Ainda tem armazém? Tem comércio? Ainda tem afiadores de tesoura? Alicate, de unha, faca? Tem ainda? Tá. Aí tem assim para você. Para muitos imigrantes, as cidades eram locais que ofereciam oportunidade de trabalho e de melhoria nas condições de vida. Mulheres, homens e crianças trabalhavam nas mais diversas atividades. Algumas famílias, inclusive, conseguiam abrir seu próprio negócio no ramo do comércio ou na prestação de serviço. Tem um outro livro que ele trazia as famílias, né? Da balança, cadeado, tá? Então, várias famílias aqui, ó, italianas. Então, ele quer saber de você. Não, aqui ele só está contando, né? Ele não quer saber nada. O que ele queria saber era aqui, né? Quais ainda são exercidas nos dias de hoje, a atividade 2. Então, as atividades que nós temos são essas. Na página 130, 1, 2 e 3. E na página 131, 1 e 2. Então, para a aula de história de hoje é só. Vamos falar aqui de diversidade, vai continuar falando desse assunto, né? Na próxima aula nós falamos, nós temos o PET 7 inteiro para falar dessa diversidade cultural. E nós vamos continuando aí, dando andamento na imigração, o que colaborou para essa diferença social, cultural e histórica do nosso país. Tá? Então, para a aula de hoje é só. Tchauzinho, até a nossa próxima aula.